Tribunal de Contas e a relação com as câmaras municipais. O papel da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a Tricom, no aprimoramento do sistema de controle externo do Brasil. Convidamos para os aplausos de vocês Joaquim Alves de Castro, conselheiro presidente do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, TCM Goiás e vice-presidente de Relações Político-Institucionais da Atricom. Pode aplaudir, pessoal. Também o papel do Poder Legislativo e do Tribunal de Contas no julgamento das contas do chefe do Executivo. Convido ao palco Renato Azeredo, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande, TCE Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul, né? Faltou o Sul aqui. Conselheiro convidado Edson Brum, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Tribunal de Contas do Estado, o TCE. Também é convidado ao palco. Deixa eu ver mais aqui. Às vezes o pessoal me manda aqui para mim. Ricardo Oliveira, presidente da Executiva da União dos Vereadores do Estado do Goiás. Tem mais um aqui, deixa eu ver. Tainá está por aí, Tainá? Quem mais? Todos aqui, né? Tá bom. Passar a palavra, então, aos nossos convidados. Vamos lá. Tá bom. Boa tarde a todos. Quero iniciar primeiro saudando os painelistas, o conselheiro Renato Azeredo, lá do Rio Grande do Sul, professor. Também saudar o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Joaquim. Saudar a todos que nos acompanham. Fazer uma saudação especial a todos os vereadores. Eu me sinto muito à vontade com vocês e quando eu conversava aqui com os conselheiros para que a gente pudesse ser o mais amplo possível, eu disse, olha, eu vou fazer uma parte institucional, até porque eu sou conselheiro muito novo. Eu cheguei recentemente do conselho e cheguei ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul indicado pelo Parlamento Gaúcho. E a minha relação com o Parlamento ela é muito próxima. Eu sou filho, neto, irmão e cunhado de vereador. Meus avós foram vereador, meu pai foi vereador, meu irmão foi vereador, minha cunhada foi vereador. Então eu conheço bem o papel e sei da importância de vocês estarem aqui. E é importante a gente conversar, até porque muitas vezes nós temos uma visão do tribunal, dos tribunais de contas, distorcidos. Hoje, os tribunais têm sido mais orientadores do que punitivos. E isto só acontece se os erros que os gestores cometem serem repetitivos, persistirem nos erros. E aí a importância, inclusive as câmaras de vereadores, de ter bons procuradores, para que, quando da gestão, possam orientar bem o presidente da Câmara, a direção da Câmara e os vereadores. Nós do Rio Grande do Sul, o Joaquim nos acompanha lá, o Tribunal de Contas, desde quando o Marco Peixoto foi presidente, ele estreitou esta relação com os parlamentos municipais, estreitou a relação com as prefeituras, porque o nosso objetivo, e aí tem uma peça importante nas nossas funções, quando eu digo nossas, do conselheiro, que é fiscal, e também dos vereadores, porque a função primeira do vereador é fazer leis, aprimorar as leis e fiscalizá-las. Então, essa competência de fiscalizar, o tribunal e o vereador têm. E nós auxiliamos muito quando da análise de contas, não só do executivo, mas também do parlamento. Muitos se assustam conosco, mas o modo de ação dos tribunais mudou muito, por isso a necessidade de cada vez mais a gente estar próximos, conversando
inclusive conhecendo as demandas, que muitas vezes a gente tem que conversar até para mudar algum rito que está ultrapassado. Então eu quero saudar todos vocês, fazer aqui uma referência ao Gilson Consati, presidente da UVB. Eu conheço o trabalho liderado pelo Gilson desde a sua primeira presidência. A UVB estava praticamente aniquilada, não tinha e não representava mais os vereadores, e isso foi se construindo de uma maneira tal que consolida com a marcha dos vereadores, onde todo mundo olha. E eu vi aqui, eu estou aqui há 2 horas junto com vocês, e assisti o desfile de parlamentares, e só vem aqui como presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, como deputados federais, ontem o presidente da República em exercício, é porque os vereadores conquistaram a respeitabilidade necessária pela importância que vocês têm e esse espaço que vocês têm que conquistar na política nacional. Por isso, esse trabalho liderado pelo Gilson e todos os associados da UVB é importante. Eu sempre digo para o pessoal que o Joaquim também foi parlamentar. O Renato não foi parlamentar, mas o seu primeiro concurso foi como procurador do município. Então ele também conhece o outro lado do balcão. E isso nos ajuda a analisar as contas para que a gente conheça as questões e por que as coisas acontecem. Mas voltando à questão dos vereadores, e eu queria dizer para vocês que ser vereador não é para qualquer um. Não é para qualquer um, é a eleição mais difícil de todas. Eu tenho aqui no plenário um primo que é vereador. O Marcel Moirer, que é em Itaiangá, lá no Mato Grosso, eu sei que ele está por aí, eu encontrei ele. E ele é primo. E a gente sempre conversa na família, que é uma família de vereadores, que a pior eleição é a do vereador. Porque o compadre é candidato, o parente é candidato, o colega lá do CPM da escola dos filhos, lá da diretoria do clube, lá da associação, do sindicato rural, do sindicato de trabalhadores rurais, do CDL, da ação comercial. Então, vocês têm que cada vez mais buscar informações, se qualificarem para exercer da melhor maneira o seu mandato. E aí entra a questão também técnica, que é importante, a assessoria das câmaras de vereadores, especialmente os procuradores, mas vocês terem um conhecimento importante sobre a legislação e a fiscalização que nós temos que fazer e somos constitucionalmente responsáveis por fazer em relação às contas públicas. E falo isto porque o meu avô, o meu pai e o meu irmão, antes de chegar ao executivo, foram vereadores. Então isso é uma escala. Grande parte dos vereadores vão acabar sendo vice-prefeito, vão acabar sendo prefeitos, e quando não, muitos já foram e serão secretários municipais. E hoje a legislação não pega só o prefeito, se tiver algum erro, é solidário. Então é importante que vocês participem de eventos como esse, participem de outros eventos, não tenham medo, e me permitam aqui os dois conselheiros, para mim entrar mais numa questão política, especialmente com o advento da rede social. Muitas vezes a gente se impressiona com a rede social. Normalmente aquele que critica muito o vereador ou o político, ele não teve coragem de botar o nome à disposição. Se teve a coragem, não teve voto para chegar e fica com inveja de vocês que são vereadores e que representam a sociedade lá no município. Então é importante vocês também entregarem um serviço, entregarem um trabalho para a comunidade. E o nosso objetivo como fiscalizador é fazer com que o produto comprado pelo poder público ou o serviço chegue de melhor qualidade e em maior quantidade. Por isso é importante a nossa fiscalização e também a fiscalização de vocês, vereadores, na Câmara. Então é importante que a gente trabalhe em conjunto. E é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu vejo aqui vereadores de vários municípios. Está o Aido ali, vereador de Caseiro há 25 anos, Aido. 7º mandato, acho, desde que emanciparam o município. Veja a Rose de Palmitinho, o Marcel Moirer de Itaiangá, que é um gaúcho que nós emprestamos lá para o Mato Grosso. E vejo tantos vereadores aí. É importante vocês participarem, ter consciência do papel de vocês e, acima de tudo, fazer algo
para aquilo que vocês também foram eleitos, que é fiscalizar, para que o produto chegue, a obra chegue, o programa chegue dentro da legislação e de melhor qualidade para todos os cidadãos. Quero agradecer a oportunidade, parabenizar a UVB mais uma vez por este trabalho, dizer que a gente continua à disposição. O nosso tribunal lá no Rio Grande do Sul é muito aberto. Nós recentemente fizemos uma jornada com vários encontros regionais e passamos e convidamos e tinha membros de todas as câmaras de vereadores do Rio Grande do Sul. Nós fizemos encontros regionais para oportunizar palestras com os nossos técnicos, nossos auditores, exatamente para levar conhecimento, para que vocês exerçam o trabalho de melhor qualidade possível para os seus eleitores, para a sua base. Por isso, a importância é a gente continuar fazendo esse trabalho. Obrigado pela atenção, parabéns a todos que são vereadores. Boa tarde a todos. Quero, aqui na pessoa do Francisco, que é o Carlos, o Chiquinho, lá da cidade de Uruaçu, em Goiás, cumprimentá-lo e parabenizá-lo pelo trabalho que você tem feito na União dos Vereadores em Goiás. Você tem sido uma pessoa que a gente tem admirado e respeitado muito. Pode ter certeza da admiração que o Tribunal de Contas tem por sua pessoa. Ricardo também, outra pessoa que foi presidente da União de Vereadores, hoje é presidente executivo, também uma pessoa que abriu muito as porteiras para que os vereadores pudessem sentir no Tribunal de Contas a segurança e a certeza que ele teria ali um parceiro para capacitá-lo, para orientá-lo. Então, nosso muito obrigado. Ao conselheiro Edson, que já foi deputado por 5 mandatos, né, uma vivência enorme como parlamentar, sabe perfeitamente bem o sentimento que o legislador, principalmente o vereador, tem. Ao Renato, também um técnico da maior qualificação possível, que também vai trazer aqui aos senhores a parte mais técnica. Eu como o Edson adiantou, eu também já fui parlamentar, fui deputado estadual, tive a oportunidade de ser prefeito municipal também por 2 mandatos, conheço de perto o trabalho do vereador. Eu estou aqui representando a Associação de Membros de Tribunais de Contas, a ATRICOM, que é presidida pelo conselheiro, coincidentemente do Rio Grande do Sul, conselheiro César Miola, que não pôde comparecer, pediu que eu aqui viesse, falasse um pouco da relação que a ATRICOM tem e a importância que ela tem para o controle externo brasileiro. E o controle externo brasileiro, ele passa pela disponibilidade que tem os legislativos, tanto estadual quanto municipal e federal, tem nos órgãos do controle externo. Porque, na verdade, o trabalho que nós fazemos no dia a dia é justamente fazer com que as câmaras e o legislativo, do modo geral, possam ter subsídio para que ele possa julgar as contas dos prefeitos, principalmente. Portanto, o vereador tem que ter a consciência que ele tem uma força enorme. Ele não pode prescindir jamais dessa força que ele tem, que é justamente fazer com que as políticas públicas possam de cada vez mais serem eficientes, eficazes e atender aquilo que todo mundo procura, que é o bem-estar do cidadão. Nos dias de ontem, hoje, aliás, de segunda-feira, hoje, ontem e hoje, 3 dias, os tribunais de contas do país todo estão fazendo um trabalho importantíssimo na educação, avaliando as condições físicas das escolas. E isso depois será feito um relatório, esse relatório será encaminhado tanto ao prefeito, ao secretário municipal de educação e também ao vereador, para que ele possa ter condições de melhorar a qualidade das escolas e melhorando a qualidade da educação. Outro ponto fundamental que eu quero destacar aqui para os senhores. Lá em Goiás, o Chiquinho sabe disso aqui, tinha um celeuma com o Ministério Público com relação a algum benefício que você pudesse também ser disponibilizado ao vereador.
o Chiquinho fez uma consulta ao tribunal para saber se poderia pagar auxílio saúde, auxílio alimentação ao vereador. Nosso entendimento foi assim: se o promotor recebe, o juiz recebe, nós recebemos, por que o vereador não pode receber? Então, nós fizemos essa deliberação, autorizando que as câmaras, que os vereadores pudessem também ter esses auxílios, a exemplo de que todos os outros. Então, isso é um papel fundamental que o Tribunal de Contas tem para respaldar aquilo que os senhores têm de direito também. Não é só jogar a obrigação em cima do vereador, é necessário também que ele tenha o seu direito, porque o vereador é o primeiro político que é procurado pelo cidadão, é o primeiro político que o cidadão encontra a sua segurança. Então, portanto, os senhores podem ter certeza absoluta que os tribunais de contas sempre estarão presentes para que possam fazer com que os senhores possam exercer a sua atividade legislativa de fiscalização com muita determinação, com muito altruísmo e, principalmente, fazendo com que o gestor público, cada dia mais, ele se capacite, ele faça a aplicação do dinheiro da melhor forma possível. Então, eu quero aqui dividir com os senhores essa responsabilidade de poder fazer com que cada cidadão e cada um que mora lá no município possa ter uma qualidade de vida melhor, possa sentir a presença não só dos políticos, mas também dos tribunais de contas. O que os tribunais de contas desejam e pretendem e querem é justamente fazer com que os vereadores tenham capacitação. A Tricom, no ano passado, capacitou, ao longo desse tempo, ofereceu mais de 5 mil cursos, justamente no sentido de melhorar condições. Lá em Goiás, nós fazemos constantemente, junto com a União de Vereadores, capacitação para as câmaras municipais, com os presidentes de câmaras, fazendo com que o tribunal possa aproximar cada vez mais do legislativo. Portanto, eu não vou cansá-los mais, só vou deixar aqui aos senhores uma mensagem de fé, de esperança e de muita vontade de acertar. O que todos nós que já fomos, eu já fui político, entrei em política com um objetivo, fazer com que a vida das pessoas melhore. E todos nós que temos a oportunidade de exercer um cargo político, nós temos que abraçá-lo e fazer com que o resultado da nossa atividade seja o melhor possível. E o resultado, para ser o melhor possível, ele passa pelas parcerias com os tribunais de contas. Então, tenham sempre nos tribunais de contas um parceiro. Não vejam o tribunal de contas como bicho-papão. Muito pelo contrário. Vejam os tribunais de contas como órgão que quer dar a mão, principalmente àqueles que estão bem intencionados. Podem contar sempre com a presença dos tribunais de contas. Então, eu muito obrigado e que Deus possa iluminar cada um de nós. Boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria, inicialmente, de deixar de público aqui um agradecimento ao Gilson Consati, que é o presidente desta entidade e que nos formulou o convite. Agradecendo ao Gilson, eu já parabenizo ao VB pelo evento, porque há pouco nos diziam que há mais de 5 mil vereadores presentes nesse evento. Então, um evento de extremo sucesso, de troca de conhecimentos, em que as pessoas vêm aqui e podem sair melhores do que chegaram. Então, parabéns ao VB, parabéns ao Gilson Consati, um cumprimento aos colegas de Goiás, ao conselheiro Joaquim Castro, quem eu já tenho a oportunidade de conhecer há bastante tempo. Tive a oportunidade de realizar uma atividade que é realizada pela Tricom, que é o marco de medição de desempenho dos tribunais de contas, e um dos órgãos foi o Tribunal de Contas do município de Goiás. Também gostaria de deixar um cumprimento ao meu querido colega Edson Brum, colega de Tribunal de Contas, que ingressou recentemente naquele tribunal, mas que tem uma larga experiência no Poder Legislativo daquele estado, e é de Rio Pardo, terra do meu pai e da minha mãe. Também temos aí uma origem comum. Então, o tema que nos coube falar hoje, solicitado pelo Gilson,
diz respeito a essa relação que se dá entre os tribunais de contas, de um lado, e o poder legislativo, de outro lado. E, como dizia o querido amigo Edson Brum, eu já tenho alguma experiência na administração pública, mas sobre outro enfoque. Então, iniciei a carreira como procurador de município, onde atuei por 5 anos. Depois, fui auditor público externo do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, na área do direito, por 12 anos. E, atualmente, sou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Já aí faz em torno de 10 anos que estou como membro daquele tribunal. Então, alguma experiência, alguma observação ao longo desse caminho nós temos visto. Tanto quanto atuava nas questões municipais, mas também realizando auditorias e auditorias nas casas legislativas, que é um dos jurisdicionados dos tribunais de contas. Então, nós temos que ver e pontuar qual é a competência do Tribunal de Contas e qual é a competência da Casa Legislativa no julgamento das contas do chefe do Executivo. E qual é a relação que o Tribunal de Contas tem com as casas legislativas? Essa também é uma proposição que nos comprometemos a realizar. Dentro da nossa federação, nós vamos observar que todas as instituições de Estado e de poder, elas estão fixadas e estabelecidas dentro da Constituição Federal. Afinal, é lá dentro da Constituição Federal que nós vamos encontrar a organização político-jurídica do nosso país. É lá que está o poder legislativo, é lá que está o poder executivo, é lá dentro que está o poder judiciário, com todos os requisitos para ingresso nesses poderes, com alternância nos poderes, como nós temos como presidente da República, diz a forma de eleição, diz o que ele pode atuar, qual é a relação que vai ter com a sua comunidade e assim por diante. E não é diferente em relação aos tribunais de contas, que a Constituição Federal gasta um conjunto de artigos para definir a sua natureza jurídica, e é através dessa leitura, principalmente da leitura de vários acórdãos do Supremo Tribunal Federal, que nós vamos observar essa relação entre tribunais de contas e poder legislativo, em especial no julgamento do chefe do Executivo. Vejam, a primeira observação que nós temos que fazer: há um sistema de julgamento de agentes públicos distinto. De um lado, o julgamento dos chefes do Executivo, presidente da República, governadores e prefeitos municipais. De outro lado, todos os demais agentes públicos, diretor de autarquia, presidente de empresa pública, de sociedade de economia mista, presidente das câmaras de vereadores, particulares que tenham alguma relação com a administração pública e que recebam verba pública, também são julgados pelos tribunais de contas. E esse julgamento que os tribunais de contas realizam em relação a todos os demais agentes públicos é definitivo, ao menos na via administrativa. Todos esses agentes são julgados pelos tribunais de contas nas suas contas, e essa matéria ela não é encaminhada ao poder legislativo. Aqui, ao abordar o poder legislativo, nós temos que fazer um breve parêntese, que nós vamos verificar as duas faces do poder legislativo. Todos os poderes da República, eles realizam funções típicas e atípicas, e não é diferente em relação ao poder legislativo. O poder legislativo, na sua função atípica, ele realiza, por exemplo, como administrador. O presidente da Câmara é um administrador da Câmara. Ele está agindo, realizando funções administrativas. E essas funções, então, vão ser julgadas de forma definitiva pelos tribunais de contas, assim como já referi, presidentes de autarquias, de sociedade de economia mista, de todas as entidades, pessoas jurídicas que são criadas pela administração pública.
De outro lado, e aqui é importante nós termos essa compreensão, e é da onde nós vamos extrair a principal relação entre os tribunais de contas e o Poder Legislativo, é no julgamento que se dá em relação ao chefe do Poder Executivo. E nós vamos encontrar as normas jurídicas definidas no artigo 71 da Constituição Federal, nos seus incisos 1 e 2. No inciso 2, vai dizer que os tribunais de contas julgam todos os administradores públicos, todos esses que eu falei. Mas no inciso 1, o verbo que é utilizado, e que aqui há uma atuação conjunta entre Tribunal de Contas e Parlamento, o Tribunal de Contas vai apreciar as contas do chefe do Executivo, através daquilo que vocês conhecem melhor que eu, que é o parecer prévio, que é elaborado pelos Tribunais de Contas. E é esse parecer prévio em relação às contas do chefe do Executivo que é remetido às casas legislativas para que elas, então, realizem o julgamento definitivo em relação ao chefe do Executivo, que no âmbito municipal, todos nós sabemos, são os prefeitos municipais. Isso tem uma lógica na sua origem, que diz respeito à própria autorização do orçamento público. Quem autoriza o orçamento é o Poder Legislativo, que representa o povo. Então, cabe a ele controlar. Havia uma distinção doutrinária e jurisprudencial que ela acaba sendo modificada pelo Supremo Tribunal Federal. O que acontecia até então? E eu vou dividir um pouco com vocês isso, porque vai permitir uma melhor compreensão da matéria. Lá no Rio Grande do Sul, e acredito que em vários tribunais do país, praticamente todos, o chefe do Executivo ele era submetido a um duplo julgamento. Havia uma distinção de objeto das contas em relação ao chefe do Executivo. Se o chefe do Executivo realizava o que a doutrina denominava de atos de governo, ele era julgado pela Câmara de Vereadores, tendo necessariamente o parecer prévio do Tribunal de Contas. Havia uma distinção de objetos. Por quê? Porque o que dizia respeito a contas de governo eram os macroefeitos da gestão pública. Ali não se estava preocupado com atos administrativos isolados, de uma liquidação de despesa, da realização de um concurso público e assim por diante. Então, o que importava nesse julgamento das contas de governo é que o chefe do Executivo teria que cumprir os limites de gasto, por exemplo, com a saúde, com a educação, cumprir o orçamento que foi autorizado pela Câmara de Vereadores, realizar os balanços gerais da Lei 43/20 e assim por diante. Então, havia um objeto próprio em relação às contas de governo, que estava estabelecida lá no artigo 71, inciso 1, quando os tribunais de contas, então, apreciavam as contas do chefe do Executivo. Mas, dizia a doutrina e a jurisprudência de então, se o chefe do Executivo, nos pequenos municípios, acaba realizando atos administrativos isolados, isso nada tem a ver com contas de governo, e aí avocava a competência do inciso 2, que é denominada de contas de gestão. Então, havia um duplo julgamento do chefe do Executivo por parte dos tribunais de contas, nas contas de gestão e nas contas de governo. Nas contas de gestão, quem julgava eram os tribunais de contas. Nas contas de governo, eram as câmaras de vereadores, com objetos distintos. Mas, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, através de acórdãos, por seu plenário, posso citar um, que é o 848826, mas o tema 157 também aborda a matéria daquele Supremo Tribunal Federal, e o Supremo acaba dizendo, num julgamento muito apertado, que são 11 ministros, o julgamento foi 6-5, e acaba assentando que quem julga o chefe do Executivo são as câmaras de vereadores, é o Poder Legislativo. E agora, então, quem realiza esse julgamento
seja de contas de gestão ou contas de governo, cabe à Câmara de Vereadores. E qual é a participação do tribunal? Exarar um parecer prévio técnico que vai examinar todas essas contas e que vai subsidiar o julgamento que é realizado na Câmara de Vereadores. Então, ele serve de base para o exame que os vereadores vão realizar para formular o seu juízo de natureza política, a toda evidência, porque é uma casa política. E aí, um eventual descumprimento de algum daqueles índices, os vereadores vão avaliar se é conveniente ou não, se ele teve razões elevadas, razões importantes para não atender os índices. Se não, eventualmente, se houver um parecer desfavorável por parte do tribunal, não vai ser revertido pela Casa Legislativa. Bom, o Supremo também diz que não há prazo para a Câmara de Vereadores julgar a matéria, que isso pertence à democracia, que o povo, a sociedade, aquela comunidade que deve cobrar os seus vereadores para formular esse julgamento o mais rápido possível. Tá? E também tem uma outra informação, que o parecer que é exarado pelos tribunais de contas, eles não têm efeito, eles só vão ter efeito após o julgamento da Câmara de Vereadores. Então, se o Tribunal de Contas, em relação ao chefe do Executivo, exara um parecer desfavorável às contas do chefe do Executivo, esse parecer só vai ter efeito após o julgamento que vai se dar lá na Casa Legislativa. Então, a relação entre Tribunal de Contas e Casas Legislativas, eu diria para vocês, de uma forma muito tranquila, que é uma relação de cooperação, de auxílio. A Constituição Federal, em todos os dispositivos que trata de Tribunal de Contas, em momento algum fala que se trata de um órgão auxiliar, que em muitas ocasiões a gente vê uma certa impropriedade na colocação dessa relação. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal já enfrentou inúmeras vezes a matéria e a relação entre Tribunal de Contas e o Poder Legislativo é uma relação institucional de colaboração, de cooperação na função do julgamento das contas públicas, que é uma das funções mais importantes dentro de um Estado democrático de direito. Ver para onde a verba pública é destinada, se ela está sendo aplicada corretamente, porque todos nós sabemos o efeito que vai gerar lá na ponta. E é essa, na minha visão, uma das principais funções do Poder Legislativo. Muitas vezes, nós vamos observar que as pessoas dizem que os vereadores fazem leis. Na verdade, é função típica de um vereador também realizar a fiscalização da administração pública. Essa é, se não a principal, para mim não é a principal, ela é ladeada com a função de legislar. Eu não vejo importância maior entre uma e outra, eu vejo o mesmo gradiente de importância. É função precípua da Casa Legislativa a realização da fiscalização da administração pública. Porque é ela que autoriza o orçamento, porque é ela que representa o povo naquela comunidade. Então, essa função, ela realiza, e a Constituição Federal estabeleceu um órgão com toda a estatura fixada dentro da Constituição Federal, que é o órgão mais próximo do Poder Legislativo, que são os Tribunais de Contas. Por quê? Porque auxilia nessa importante função que vem desde 1789, que a obrigação do administrador público é de prestar contas a todos os cidadãos. Tá? Então, essa relação, é essa perspectiva que nós temos que ter, e quem julga, então, o que me propôs o chefe do Executivo, são as casas legislativas, mas não pode abrir mão do parecer prévio que os tribunais de contas exaram. O julgamento só pode se realizar depois de receber o parecer prévio técnico elaborado pelos tribunais de contas. E aí, não há, como já disse, um prazo para esse julgamento, mas a toda evidência que a comunidade local, então, ela que deve cobrar dos seus vereadores esse julgamento. Outra questão importante também para se compreender, essa autonomia e independência dos tribunais de contas em relação às casas legislativas,
as garantias que foram dadas aos membros dos tribunais de contas. Aos membros dos tribunais de contas, conforme o artigo 73 da Constituição Federal, nós vamos observar que são equiparados a magistrados. E por que isso? Em razão da importante missão que a Constituição Federal atribuiu a eles. Nós vamos observar no âmbito do Tribunal de Contas da União uma equiparação com ministros do Superior Tribunal de Justiça, em tudo, nas garantias, nos direitos, nas prerrogativas, nos impedimentos, nas obrigações. E assim vai se dar com os membros dos tribunais de contas dos estados e municípios, que vão ser equiparados a desembargadores dos tribunais de justiça. Exatamente para que possam ter a garantia de realizar essa missão que a Constituição Federal atribuiu a eles, com a maior imparcialidade e isenção possível. Tal a importância que é dada às contas públicas dentro de uma sociedade democrática, dentro do Estado de Direito. Essa é a relação que nós temos que ter por perspectiva entre tribunais de contas e casas legislativas. Então, eu diria para vocês, demandem os tribunais de contas, porque também é uma obrigação das casas legislativas, na atividade de fiscalização, solicitar até mesmo a realização de ações de auditorias por parte dos tribunais de contas, quando verificam uma irregularidade ou algum desvio ou alguma ilicitude no gasto do dinheiro público. Acho que chega agora. Chegou o presidente agora, então, a quem cumprimentamos pessoalmente. Bem, Gilson. Então, para finalizar, eu reforçaria esta relação Tribunal de Contas, Poder Legislativo. É uma relação de cooperação, é uma função de auxílio às casas legislativas que os tribunais realizam, mas não no sentido de se tornar um órgão auxiliar. Pelo contrário, a relação é uma relação institucional voltada para o melhor resultado possível, que é aquele de fazer com que o dinheiro público atenda às necessidades da maioria da população. Muito obrigado e um bom evento a todos.